Então, hoje a gente vai dar continuidade, então, à nossa introdução à consciência no trânsito da matéria, ou a matéria e a consciência, né? A gente finalizou o nosso primeiro vídeo, né? Então, falando sobre o ter de acreditar, em que todos nós fomos envolvidos no ter de acreditar. Hoje toda a nossa base de conhecimento, toda a nossa base de crença, ela está atrelada a essa questão do ter de acreditar. Afinal de contas, todos nós absorvemos informações das mais variadas formas e adotamos isso como crença, como um valor, né? Atribuindo um valor para essa crença. E passamos então a defender essas crenças. Porém, pouquíssimos de nós conseguem comprovar aquilo que de fato ouviu, aprendeu, né? E todos nós então estamos envolvidos nesse ter de acreditar, porque alguém em algum momento nos orientou, nos trouxe uma informação, né? E trazendo uma descrição acerca de uma determinada realidade, de uma determinada experiência, de um determinado contexto, em que nós adotamos aquilo como uma crença e passamos a viver essa realidade através das instituições, no modo geral, né? Como eu coloquei, nosso objetivo é contribuir aqui para que a gente possa então buscar uma melhor compreensão de quem de fato somos, o que somos, né? Nós falamos sobre tantos assuntos, né? Abordamos tantos temas, tantas abordagens em todos os níveis, e todas elas, né, na sua maioria, é porque alguém nos comunicou aquilo de alguma forma, fosse através aqui desse canal maravilhoso, né? Fosse através de um livro, fosse através de uma instituição, como queira, um áudio, e a gente passa a defender isso, né, com unhas e dentes, e a gente fica falando sobre esses temas, essas abordagens. Então, nós temos que deixar de viver esse ter de acreditar para passar a ser, e não apenas a crer. Nós temos que passar a ser, né? Quando nós cremos, né, simplesmente nós estamos aceitando uma verdade que nos chega. Agora, quando nós somos essa própria verdade, é muito diferente. Hoje tem pessoas que conseguem comunicar uma verdade sem temer aquilo que está comunicando, porque ela não apenas ouviu, mas ela buscou comprovar. Então alguém pode chegar para mim e falar sobre uma viagem que ela fez, como que é aquele país, como é que é a cultura, a temperatura, as construções, as pessoas, os hábitos, uma série de coisas, dando uma descrição acerca de um país que ela foi visitar. E eu passo a divulgar isso. Daí alguém que está ouvindo diz, não, mas o que você está colocando não é bem assim, porque eu também já estive lá. Então, o mapa é diferente do terreno, né? O mapa nos dá informações superficiais acerca de uma realidade. Agora, o terreno onde eu vou de fato transitar, é bem diferente. Alguém pode falar, você vai entrar naquela selva, lá tem banhado, lá tem lodo, lá tem pernilongo, lá tem animais perigosos, lá tem vegetação densa, lá tem chuva, lá tem uma série de coisas, né? E aí a gente, então a gente já faz todo né? Então isso vai ser complicado. Mas quando a gente chega lá e encara o verdadeiro terreno, o negócio é bem pior, é muito mais difícil, né? Aquilo que foi relatado era uma informação superficial, era só o mapa, né?
Então, nós devemos deixar de crer apenas, nós devemos ser. Né? Mas para que eu possa ser, para que de fato eu possa estar comunicando algo em que eu já sou aquilo, em que eu já vivo aquilo, aquilo é a minha realidade, né? Eu também tenho que ter como entregar uma ferramenta ou uma forma de quem esteja me ouvindo possa comprovar aquilo que eu estou falando. Porque se aquilo que eu estou entregando, eu não também fornecer uma forma de a pessoa comprovar aquilo que eu estou comunicando, o que eu estou fazendo? Eu estou doutrinando ela, né, sobre a minha perspectiva, sobre a minha verdade. Né? Eu estou pedindo para que ela acredite em mim. Agora, se eu comunico alguma coisa e entrego uma ferramenta para que ela possa comprovar, opa, aí a verdade deixa de ser minha. Porque ela me ouve primeiro. Aí ela pega a ferramenta de comprovação, vai para o campo, né? Vai para a investigação, vai para o laboratório. E comprova aquilo que eu falei, acabou, aquela verdade já deixa de ser minha. A verdade já vai ser dela. Quando ela for passar adiante, né, essa mesma informação, seguindo os mesmos bases, os mesmos padrões, aquela verdade já deixou de ser minha, aquela verdade já passou a ser dela, porque ela conseguiu comprovar aquilo que ela ouviu. Né? Ela até pode citar o meu nome, não tem problema nenhum. Que normalmente é o que a gente faz. A gente se reporta a um mestre, a um orientador espiritual, a um líder, a uma instituição. Né? A base da minha informação provém de lá. Ó. Né? De lá que está vindo. Mas eu logrei comprovar isso, então eu estou te entregando aqui e você pode comprovar também. Então a pessoa pode citar o meu nome. Porém, essa verdade já vai ser dela. Então, falar de questões sutis, né, desses universos, dessas outras dimensões, falar acerca da consciência, né, falar do mundo da espiritualidade, do universo metafísico, né, se nós de fato não conseguimos comprovar aquilo que estamos ouvindo, nós estamos presos nesse ter de acreditar. O nosso objetivo aqui é tão somente contribuir para que tudo aquilo que vocês estejam ouvindo hoje, né, nos canais, nos veículos de comunicação, no que diz respeito ao mundo da manifestação, o mundo material, o mundo denso, as dimensões, quem somos nós, né, qual é o nosso papel aqui, né, por que eu sou quem eu sou, o que são os anjos, os arcanjos, né, o que são... O que é essa coisa da fonte, Deus, né? O que é essa criação, essa complexidade toda, né? Então, o objetivo aqui então é de entregar uma forma em que você possa comprovar isso. Né? E quando você ouvir isso através de um canal, né, do YouTube, né, nesse caso, o Instagram, o Facebook, dessas ferramentas que hoje normalmente são as fontes do nosso saber, né? Então eu possa compreender de uma forma mais profunda aquilo que está sendo dito. Eu possa saber exatamente aonde eu vou colocar aquela informação dentro do meu saber, para que essas cognições não fiquem abertas, né? Para que, quando eu for concatenar uma informação, né, ela seja feita de uma maneira correta. Porque hoje existem N narrativas. Né? O que é narrativa? Eu crio uma história
e conduzo o raciocínio de uma pessoa a um entendimento. Essa é uma narrativa. Porém, essa narrativa ela pode ser falsa. Essa narrativa pode ter N lacunas. E o objetivo é fechar as lacunas. Então, se nós não tivermos uma maneira de comprovar aquilo que estamos ouvindo, problema. É um problema. Vamos criar uma situação aqui. Vamos criar um contexto aqui, para vocês poderem compreender do que eu estou falando. No encontro passado, no outro vídeo, eu comentei sobre que tudo é aqui, aqui e aqui. Então, se tudo que existe é aqui, aqui e aqui, né, como é que a gente pode identificar isso? Né? Se alguém me perguntar, Geraldo, onde você está? Eu vou dizer, não, eu estou aqui, nesse momento estou aqui, né, na minha cadeira, aqui no escritório, e estou aqui na cidade de Jaraguá do Sul, né, Santa Catarina, Brasil, planeta Terra, né? E se num outro momento eu me encontrar num instante de imersão, né? Estou dentro de mim. Então ali estou fazendo uma reflexão interior, né? Então eu fecho os meus olhos, né, e passo a observar as minhas rotinas, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, com quem eu conversei, aonde eu fui, enfim, todas as minhas rotinas, né? Aí eu repassei todas as minhas rotinas, aí começam a aparecer na minha mente memórias de outros dias, de outros tempos, né? E aí alguém vem e me pergunta, Geraldo, onde você está? Eu vou dizer, eu estou aqui dentro de mim agora, né? Eu estou observando aqui dentro de mim, né, as minhas rotinas, as minhas memórias, o que eu fiz, deixei de fazer. Estou observando, né, essas coisas que estão passando na minha mente. Então, eu deixei de estar aqui no escritório, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, Terra, né, e passei a estar onde? Dentro de mim. Então, o aqui saiu do exterior para a parte interior. Então, onde eu estou? Estou dentro de mim. Aí, de novo, eu continuo com os olhos fechados e alguém me pergunta, o que você está vendo dentro de você nesse momento? Aí, como sempre na nossa mente fica passando várias informações, uma após outra e tudo mais, se alguém me pergunta, né, o que você está observando agora, né? Aí eu faço o que? Eu seguro uma informação, seguro um quadro mental diante da minha percepção. Eu seguro esse quadro mental. E aí eu começo a relatar aquele quadro mental em detalhes. Ó, agora eu tô vendo aqui a casa da minha avó, né? Eu era criança, eu estava lá passeando, foi no período de férias, eu tinha alguns primos lá comigo, o Pedrinho, o Joãozinho, a Maria, etc., né? Era um dia ensolarado, o meu avô estava ali presente, né? Tinha um cavalo pro lado de fora, tem muitas árvores em volta da casa da minha avó. Enfim, eu passo a relatar, então, detalhes daquele quadro mental que eu segurei na minha tela mental e comecei a descrever ele. Então, né, eu estou ali, naquele quadro mental. Então alguém me pergunta de novo, onde você está agora, Geraldo? Eu estou na casa da minha avó, né, seguindo essa descrição que eu acabei de dar, né? Estou na casa da minha avó, com meus primos, etc. e tal. Então, o que aconteceu?
Eu desloquei minha percepção de dentro de mim para um quadro mental numa linha de tempo. Uma experiência que eu vivi quando eu era criança. Então, veja bem, eu tenho o aqui com a minha percepção para a parte externa do ambiente que eu me encontro. Eu tenho o aqui dentro de mim, observando todas as informações que estão transitando na minha tela mental. E eu tenho o aqui dentro de um quadro mental, dentro de uma linha de tempo, vivendo uma experiência. Naquele momento que eu estou relatando que eu estou na casa da minha avó, eu estou lá, porque senão eu não conseguiria dar detalhes. Então eu tenho 3 níveis de aqui. Opa! Interessante estar na casa da tua avó. Pera aí. Vamos abrir aqui. Vamos abrir a minha mente. Vamos abrir o meu cérebro aqui. E vamos localizar aonde está esse quadro mental que você está falando aí. Pera aí. Vamos abrir isso aqui. Vamos ver onde é que está. Abri o cérebro. Pá, fatiei, picotei, etc e tal. Cara, eu não encontrei onde está esse quadro mental que você falou. Não, mas ele está aí, porque afinal de contas eu acabei de visualizar ele tem que estar em algum lugar. Não, já virei tudo, já procurei tudo aqui, eu não consigo enxergar nada aqui. Estou enxergando aqui uma massa cinzenta, estou enxergando alguns vasos capilares, osso aqui e tal, mas esse quadro mental que você falou que está ali, eu não estou vendo, cara, eu já virei tudo aqui. Não, mas tem que estar aí em algum lugar, eu acabei de descrever para você, ele tem que estar aí. Então, veja bem, nós já entramos aqui no mundo da sutilidade. Nós já entramos aqui em outras dimensões. Nós já entramos aqui em questões metafísicas, que não está lá em algum lugar. Está aqui. Eu acabei de visualizar, mas ninguém está conseguindo encontrar. E eu tenho certeza absoluta que está ali, porque se eu fechar meus olhos eu vou visualizar de novo. Então já estamos falando aqui de questões místicas transcendentes. Já estamos falando de outras dimensões. Porque hoje os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, né, normalmente eles dizem assim, olha, veja bem, você passou um trauma lá na infância, de acordo com aquela situação que você relatou e tal, e deslocou aqui, você está gerando um nó aqui em determinada parte do teu corpo, lá na junta do joelho, ou lá naquela perna, lá em algum lugar e tal, e isso está causando um desequilíbrio energético, emocional em você, eu vou aplicar aqui essa técnica, aquela técnica e tal, para gerar o desbloqueio e pá, ou, seguindo uma outra linha, deixa eu entrar aqui, vamos entrar em você, e aí hipnotiza a pessoa, né? Aí entra dentro da pessoa, olha, tá, o problema que você está relatando no teu corpo, aquela dor e tal, é porque você viveu aquilo lá na tua infância e tal. Estamos falando de coisas que são óbvias, identificáveis, palpáveis, com reflexo no nosso corpo, porém, que está em algum lugar que, se eu abrir a minha mente, rachar meu crânio, fatiar ele em pedaços, botar embaixo do microscópio eletrônico, eu não consigo encontrar. E não importa a tecnologia que se use, eu não vou conseguir encontrar aonde está esse quadro mental daquela experiência que eu estava na minha avó. Ou do quadro traumático aqui, né? Falando aí dessa área da psicologia, psiquiatria, terapias no modo geral, né? Eu não vou encontrar. Hoje a ciência humana não consegue identificar isso dentro de nós. A ciência humana pode dizer assim, olha, agora você está pensando sobre determinada coisa, agora você está pensando sobre determinada outra coisa, agora você está lembrando disso, agora você está lembrando daquilo. Por que a ciência consegue identificar isso? Porque ela catalogou que as sinapses, né, que acontecem no nosso cérebro, em determinadas regiões do nosso cérebro, ela está associada a uma recordação tal que, né, é de uma fruta, é de uma casa, é de um local, né, e assim por diante. Mas ela consegue identificar as sinapses.
a memória, a recordação, aquele quadro mental que de fato eu consigo entrar dentro dele e visualizar ele, isso a ciência não consegue identificar. Uma coisa é catalogar as informações das sinapses de acordo com as memórias que foi reportado para aquela pessoa que está catalogando. Outra coisa é dizer que consegue encontrar dentro da sua psique aonde está aquele quadro mental. Isso a ciência não consegue identificar. Em absoluto. Não consegue identificar. Então nós estamos falando aqui dessas questões já aí, né, sutis, espirituais, místicas, transcendentes, metafísico. Né? Então, como eu coloquei, o objetivo do nosso canal, né, é possibilitar, né, nós compreendermos quem de fato somos, né, o que é essa complexidade dessa forma psicobiológica da energia, que não é apenas um corpo físico humano. Tem muito mais mistérios que envolve essa parte física, que nós chamamos de corpo humano. Né? Nesse exemplo que eu estava falando da memória, está nessa forma, mas eu não consegui achar. Então tem mais complexidade que envolve ele. Então, de uma forma gradativa, nós vamos construindo, né, um entendimento em que vocês possam comprovar e saber de fato quem somos. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Né? Dessa forma inicial que eu estou introduzindo o nosso canal aqui, né, eu pretendo todas as quartas-feiras estar postando um vídeo novo.